Meus irmãos, bom dia. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e hoje vamos estudar o desafio da unidade em Cristo, a lição de número 8. E o texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, o grande objetivo da lição de hoje é o desafio da unidade em Cristo. Mostrar que, apesar de todas as nossas diferenças, quando o assunto é Cristo, nós devemos ser apenas um. Nós devemos ter apenas um único pensamento. Um grande exemplo disso é o corpo humano. Vamos imaginar o corpo humano, coração, cérebro, rins, pâncreas, fígado, pele. Observe o seguinte, que são órgãos completamente diferentes, mas todos trabalham em harmonia em função do corpo. E isso deve ser a Igreja de Cristo. Nós devemos pensar que todos trabalhamos com um único objetivo: enaltecer e engrandecer o nome de Cristo. Eu estava pensando num grande exemplo, seria um jogo no Barradão. Imagina que ali entre os torcedores do Vitória tem todo tipo de torcedores. Tem profissionais liberais, tem empresários, tem auxiliar de enfermagem, tem farmacêuticos, tem médicos, tem profissionais liberais, tem todo tipo de pessoas ali. Mas todos estão torcendo em prol do Vitória. Imagina que quando o Vitória faz um gol, é aquela euforia, aquela festa, gritos, sorrisos, alegrias, todos comemorando em prol do time do gol do Vitória. E é assim que tem que ser dentro da Igreja de Cristo. Nós devemos deixar todas as diferenças de lado e trabalharmos em prol do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o objetivo do cristão. E é isso que nós vamos estar vendo agora de manhã com o nosso professor, o pastor Humberto. Nós temos esse convidado, o pastor Humberto, que vai hoje nos falar sobre o desafio da unidade em Cristo. Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor, a paz do nosso Deus viva na sua vida. Eu não sou professor, mas tenho muito prazer de estar com vocês. Eu acho que eu não tenho um dom de professor, eu acabo pregando. Então, vamos ter esse momento. Eu quero ficar bem descontraído. Pouco tempo, mas um tempo que a gente vai levar aqui. Nós temos que ter muito cuidado, porque o tema de vocês é um tema profundo. A lição número 8, o desafio da unidade em Cristo. Irmãos, que tema! É o que mais nós estamos precisando pregar nesses últimos tempos, é essa unidade, esse comportamento de Cristo que o povo não está vendo no povo de Deus. O povo de Deus está virado nos 30, né? O povo de Deus está virado nos 30. Então, vivemos um tempo, olha como começa essa lição de vocês hoje. Uma lição abençoada, estou levando para a minha igreja também. Vivemos um tempo em que são edificados vários tipos de igreja. Isso não precisa nem comentar. É a pura verdade. Igrejas históricas, igrejas contemporâneas, em busca de programa novo, é o que mais se vê hoje, essa inovação que está surgindo aí. Você vai nas lives, você vê que há uma busca de fazer parecido com o mundo. A gente fica olhando, a gente percebe que tem muitos copiando essa nova culto e programas inovadores, buscando interação com as tendências de um novo século. Olha, nós estamos buscando essa interação, essa igrejas renovadas ou carismáticas, é o que mais surge. Há uma grande necessidade do homem, do ser humano, em ver. O homem quer ver para crer. Então aqui
Nós estamos vendo aqui que as igrejas estão se lançando hoje para mostrar, né? Eu quero mostrar, né? Eu quero que você veja a cura, veja o poder, veja que... Então, há uma tendência muito grande, né? Hoje temos um desafio em nossas igrejas, um grande desafio. Manter a unidade da igreja local, apesar das diferenças doutrinárias existentes nas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. E o pior de tudo isso não é só manter essa unidade, é que os nossos membros, as ovelhas hoje, elas estão ligadas nos pastos dos outros. Nós temos um rebanho hoje que tem acesso direto ao vizinho. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada contra isso. Eles estão lá vendo tudo. Eles estão vendo tudo. Eles estão assistindo os cultos, eles fazem comparação. É verdade de Deus que não está acontecendo. Então cada um fica olhando, é como se um filme, né? Eles estão na televisão, dentro de casa, vendo o que está acontecendo em outras igrejas, né? Que tenhamos a unidade doutrinária, para que a unidade da igreja seja real e saudável. Atos capítulo 2. Manter essa unidade, irmão, de Atos, é um pensamento da igreja. Desde o começo, em Atos 2, já dizia isso. Romanos capítulo 15, verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Então, existia uma contaminação tremenda, mas muito abençoada. Essa contaminação era uma contaminação que iria exalar o perfume de Cristo dentro da igreja. Filipenses capítulo 2, completai a minha alegria. Olha que coisa maravilhosa. De modo que pensais a mesma coisa. Olha que pensamento da igreja primitiva. Era uma igreja que queria que as pessoas pensassem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. Seja unido de alma. Tenha uma união, um parecer, o DNA, todos juntos, tendo o mesmo sentimento. Nada faças. Não vamos fazer. Olha o que apelo aqui. Por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista do que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Então, esse sentimento de você viver esse momento da igreja, olhando para o outro, percebendo as necessidades. Essa era uma igreja que vivia a unidade em Cristo. Esse era o desafio do primeiro século. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unido, irmão. O texto fala inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é boa fama, seja isso que ocupe a sua mente. Esse era o desafio. Esse era o desafio. A unidade partir daí. Efésios capítulo 4, verso 3 e seguir, forçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados
numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, fé, uma só fé, batismo, só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Fantástico, irmão. Fantástico. Então esse é o grande desafio. Atos capítulo 2 e no verso 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. É o que está faltando. Você entende? É o que está faltando para construir essa unidade. Esse é o desafio de hoje da nossa escola. É o que está faltando. Entendeu? Olha, começa assim: o desafio da unidade em Cristo. Manter a unidade da igreja é algo tremendo, né? É algo grande, é algo poderoso. Primeiro ponto aqui é: o desafio da unidade está no fato de um andar digno. Perceba isso aqui na lição. Esse é o grande desafio, digno. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Agora pense, você colocar isso na mente da membresia da igreja, do discípulo do Senhor. Essa unidade, ó, eu rogo-vos, o apóstolo aqui, ele está levantando um clamor para mim e para você. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu estou preso aqui, eu estou sendo prisioneiro. Eu peço que você ande digno da vocação que for te chamado. Exaltação de Paulo, uma vida de responsabilidade diante de Cristo. É isso que ele está pedindo. Tenha uma vida de responsabilidade. Busque a unidade de vida, unidade no nosso viver. Ele fala sobre isso aqui. Muito bom. Uma vida de responsabilidade diante de Cristo. O andar está expresso em toda a nossa atividade. Devemos viver de tal modo que o mundo reconheça que somos filhos de Deus. Como é que é feito isso? Como é que o mundo vai ver que eu sou filho de Deus? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu pareço com Deus. Quanto mais eu me distancio de Deus e fico perto do mundo, mais eu fico parecido com o mundo. Esse é o grande desafio, meu querido. Esse é o grande desafio que nós temos que viver. Segundo ponto, o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade dos dons. Aqui nesse segundo ponto aqui da lição, fala muito forte aqui de que há uma diversidade. Diversidade é nos dons. Um tem dom de língua, outro tem dom de profecia, outro tem dom de não sei o quê, outro tem dons, né? Dons é uma coisa, mas a unidade em Cristo é outra coisa, meu querido. Efésios capítulo 4, verso 11, a diferença doutrinária divide e não é possível a unidade, e isso é historicamente comprovada na história da igreja, onde levou a um afastamento da sua missão de levar o evangelho ao mundo. Essa loucura que a gente vê aí, essa briga que a gente vê aí, essa briga de poder da igreja, é impossível haver unidade na diversidade doutrinária. Não há. Mas precisamos unir. A diversidade de dons talentos é importante para sustentar a unidade, pois os dons é para o crescimento e edificação da igreja. Dons sim, mas doutrina não. Doutrina da igreja, ela é ímpar. A unidade doutrinária, junto com a múltiplos dons da igreja,
leva a proclamar o evangelho ao mundo. Interessante isso aqui. Isso é fantástico, irmão. Então, essa unidade que parte da igreja, ela tem que ser vivida doutrinariamente. A igreja tem que ter doutrina. E nós precisamos entender isso, né? Ah, irmão, eu tive uma experiência. Irmão, a sua experiência é sua, não minha. A sua experiência, ela leva você com Deus, é lá com você e Deus. Mas a doutrina, ela não é uma experiência. A doutrina é uma cartilha, é uma bússola. Olha que coisa maravilhosa. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos... Isso é uma regra, irmão. Isso é o apóstolo Paulo doutrinando a igreja como se fosse uma regra daquilo que é bom. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade, vida espiritual crescente. Cristo é o nosso exemplo a ser seguido. A imagem de Cristo precisa ser gravada em todos os cristãos da igreja local. A imagem, a fotografia de Jesus, né? A sombra de Jesus tem que estar em todo o cristão. Todos os cristãos precisam ter esse cuidado, porque senão não vale a pena viver. Olha esse outro ponto. O desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a vontade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, a igreja funciona assim. A cabeça, ela decide o que vai fazer. Cristo, de quem todo o corpo, olha só, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Cristão maduro desenvolve potencial da fé, crescendo com saúde. Não ouça outra doutrina, seja maduro. Eu falava aqui há poucos dias, tem pouco tempo, mas há poucos dias, assim, o rebanho, a ovelha, né? Um pastor de ovelha, ovelha, um animal. O pastor da ovelha, um animal, ele tem que ter muito dom para pastorear um rebanho de ovelha. Em primeiro lugar, ele tem que falar para as ovelhas, ele não pode ficar calado, tem que falar. Eu estou todo dia pregando, e eles estão ouvindo a minha voz. Não estamos na reunião, mas eles estão ouvindo a minha voz. Estou começando agora o culto do passeio. Vou estar num passeio das casas dos irmãos, pregando. Eles têm que ouvir a voz do pastor. Ovelha tem que ouvir a voz do pastor. Segundo, ovelha, ela não tem faro. Ela não sabe o caminho de volta, não. Ela se perde. É o que está acontecendo. Entendeu? É por isso que não há unidade. Porque o rebanho, ele ouve fulano de tal, ouve não sei quem. Vai ouvir um bocado aí. Entendeu? Ovelha não pode comer em outro pasto, não, senão ela fica doente, irmão. Fica doente, ele fica ouvindo, e tem que ouvir a voz do seu pastor. Isso é unidade. Defenda a fé em si, mas continue pregando o evangelho.
Esse é o desafio da unidade, meu querido. Essa é a lição de vocês hoje. Grande desafio, não é pouco não, é grande desafio. O desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Olha que coisa maravilhosa. Ética. Olha Efésios 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor. Aqui não é palavrinha de qualquer um, não. Aqui não é mimimi, não. Aqui é no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Porque eu acho, você acha o que você quiser. Na sua vaidade você pensa o que você quiser. Mas é autocracia. O momento de você entender, não andes mais. Não andes mais. Mas eu tenho liberdade. Não andes mais. Você não tem liberdade. Você está preso em Cristo Jesus. É um imperativo, não há meio termo. Não ande mais na vaidade da sua mente, do seu querer. Eu acho o quê, irmão? Você acha nada. Você tem que achar o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz, eu tenho o que a Bíblia diz, eu posso o que a Bíblia diz, eu possuo o que a Bíblia diz. Sem próprios pensamentos, sem o eu. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, de boa fama, virtude e louvor, seja isso que ocupe a sua mente. Você não pode viver, irmãos, momentos diferentes, rompimento com o passado. Essa é a unidade de Cristo. Eu estou rompendo. Leia Efésios capítulo 2. Ele vivificou, dando você morto em ofensa e pecado, que antigamente andava no curso desse mundo, que antigamente era por natureza filho da ira de Deus. Não, é filho da ira de Deus, irmão. Não somos mais como aqueles que nos cercavam. Não podemos mais agir de maneira como eles agem. Homem natural, homem carnal, homem espiritual. Qual dos três homens é você, homem de Deus? Você é o quê? Você é um homem natural? Você é um homem carnal? Ou você é um homem espiritual? Escolha, irmão. Escolha o caminho que você vai seguir. O homem natural, sem conhecimento do Evangelho. O homem carnal conhece o Evangelho, mas vive de pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Ele não sabe, ele não conhece, ele não tem convicção. E o homem espiritual conhece o Evangelho e vive plenamente cheio do Espírito Santo de Deus. Decida, amado. Desafio da unidade promove ética. Decida, amado, não andes mais na vaidade da sua mente. E para terminar, porque vocês não me aguentam mais, olha só, 3 pontos para você. Primeiro, preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Mateus 5, 6 e 7. Segundo, entender que precisa haver união doutrinária. A diversidade de dons, mas doutrina não. Doutrina não. E que a diversidade está nos dons para edificação e saúde da igreja. Terceiro, desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Com oração, com leitura e estudo da palavra, com certeza iremos cair na graça de Deus. Repito, fale comigo isso. Com oração, fale bem alto. Com oração, leitura e estudo da palavra, com certeza iremos cair na graça do povo. Aí eles vão nos enxergar
tem amor pelas pessoas, aí eles vão enxergar você. É muito difícil alguém que exala amor, alguém odiar. Pode até ter, mas é difícil. Tenha amor pelas pessoas. Tenha conhecimento pleno da verdade. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Utilize esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo para evangelizar, para doar, para ser melhor, para ser bom. Esse é o desafio da unidade. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Queira ser como Jesus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pastor Humberto pelas suas palavras. Pastor Humberto, olha, o senhor foi extremamente feliz com as suas palavras. Gostaria de agradecer muito ao senhor pela sua participação em nossa ABD. Irmãos, pelo que nós vimos pela própria fala do pastor Humberto e pelo texto da nossa lição de hoje, o desafio da unidade de Cristo está em andar digno, em Efésios 4, versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Primeiro ponto para o desafio da unidade de Cristo. Segundo ponto, o desafio da unidade está na compreensão que ela pode ser vivida em meio da diversidade. Foi o que nós falamos, demos o exemplo do início, tanto do corpo humano quanto dos torcedores lá no Barradão torcendo pelo Vitória. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo, sempre buscar a estatura do varão perfeito, buscar a estatura da plenitude de Cristo. Um outro tópico importante seria: o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. E esse hoje, como o próprio pastor Humberto falou, esse hoje é um dos grandes desafios. E nós estamos cheios, irmãos, de crentes não me toque. Crentes porque qualquer detalhe, qualquer coisinha, quer abandonar a igreja, não quer mais ir para a igreja, fica de cara fechado, não quer mais falar com os irmãos. Mas espera ainda, como é que nós falamos em unidade? Como é que nós falamos de busca de estatura de um varão perfeito, em busca de uma estatura igual a Cristo, e esses crentes não me toquem? Que espécie de crescimento é esse que nós estamos tendo na fé, irmão? Que evangelho é esse que nós estamos estudando? Se nós fizermos uma pergunta, tenho maturidade na fé? Todos vão dizer sim. Mas na primeira alfinetada que o irmão leva, o irmão se embirra todo, o irmão fica todo espinhado. Então é esse tipo de maturidade que nós precisamos ter, irmão. Nós precisamos crescer, nós temos que procurar. Nós estudamos a palavra de Deus, mas continuamos sendo imaturos, continuamos sendo com aquela mentalidade infantil, aquela mentalidade de adolescente. Nós temos que buscar, nós temos que aprender a viver na diversidade, e essa diversidade que é o que o pastor falou hoje, o pastor Humberto disse hoje, que tem que ser o nosso alvo. É esse crescimento na diversidade, é esse crescimento dessa unidade em Cristo. E para nós termos essa unidade em Cristo, nós precisamos ter maturidade na fé. Nós precisamos ter esse crescimento espiritual. E ele diz o seguinte, em Efésios 4:17, eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade de sua mente. Ou seja, olha o que nós estudamos lá atrás: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não andeis mais na vaidade de sua mente. Irmãos, para nós terminarmos a lição de hoje, como viver esta unidade? Preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo, tendo o entendimento que ser diferente não pode impedir de viver em unidade. Desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Esse tem que ser o nosso alvo, meus irmãos. Esse tem que ser o aprendizado, esse tem que ser a filosofia para nós vivermos na unidade de Cristo.
Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus nos dê um abençoado domingo. Um abraço a todos e saudade de todos os irmãos. E que o povo de Deus diga amém.